Olá pessoal, vamos para a aula hoje de expressão numérica envolvendo aí o uso de frações, tá certo? Eu aconselho você a assistir a aula de número 1 sobre expressão numérica, na qual eu passei as regras lá de como a gente resolve e alguns exemplos. Mas, a princípio, para a gente recordar, para a gente lembrar, né, para eu poder resolver uma expressão numérica, eu preciso seguir esse passo a passo, onde que primeiro eu resolvo potenciação e radiciação, em segundo lugar, a multiplicação e a divisão, para por último eu somar ou subtrair, certo? Adição e subtração. E preciso também seguir a ordem dos parênteses, colchetes e as chaves, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar aí o sininho de notificações para que você receba sempre as aulas aqui que são postadas no canal. Então, vamos resolver aqui, né? Eu tenho dois parênteses, entre eles eu tenho uma divisão, tá certo? E aí, agora eu vou começar a resolver seguindo lá as ordens. Potência e raiz quadrada, né? Radiciação primeiro, vamos fazer os parênteses em si, para por último eu fazer essa divisão que está entre eles. Então, este exercício a gente vai resolver como, né? Então, eu tenho aqui que raiz quadrada de 16 é igual a 4, então eu já vou resolver ela. Então, abre parênteses, então eu vou ter 4 menos 4 quintos, certo? Dividido por quanto? Então, aqui agora eu tenho o quê? Uma subtração de fração, onde eu tenho denominadores diferentes, tá ok? E aí, o que eu preciso fazer para resolver essa informação daqui de dentro? O MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, quando você estiver trabalhando com frações, é muito importante que você, o quê? Relembre quais são as propriedades e como faz para eu calcular essa soma, subtração, a multiplicação ou divisão. Ele requer muito, né, o conhecimento deste conteúdo para que você consiga resolver esse tipo de exercício. Então, aqui eu vou tirar o MMC entre 4 e 3 e, na verdade, eu vou melhorar essa minha fração aqui, né? Eu vou reduzir ela, eu vou simplificar. Na matemática, quanto menor o número que a gente tem, mais fácil de se trabalhar. Então, eu tenho aqui que 2/4 é a mesma coisa do que 1/2. Se eu dividir aqui, né, por 2 e aqui por 2... Então, lembra, a simplificação, mesmo o número que você divide por cima, o de cima, o numerador, tem que ser pelo denominador. Então, 2 que divide por 2 dá 1, e 4 que divide por 2 me dá 2. Então, a minha fração, né, ela vai ficar assim, de 1/2, tá ok? Menos 1/3. E aí, agora eu vou tirar o MMC entre 2 e 3. Então, fazendo lá pelo aquele método das barrinhas, né, o menor número comum entre eles, ali, múltiplo comum entre eles, vai ser quanto? Então, o 2 e o 3, eu faço aquela decomposição em números primos. Então, 2 dá para dividir por 2, o resultado é 1. 3 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir ele aqui, tá certo? E aí eu vou precisar zerar aqui, né? Na verdade, eu tenho que chegar ao resultado 1. E 3 dá para dividir por 3 e o resultado vai ser 1. Então, o múltiplo comum entre 2 e 3 é quanto? É 6, porque eu faço uma multiplicação aqui, tá certo? Então, vamos lá, eu vou ter lá 6, e aí vou aplicar a regra de divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Lembrando que essa minha fração aqui, eu reduzi ela, né? Eu fiz uma simplificação para ficar mais fácil. Então, eu vou ter lá, né? Que 6 dividido por 2 me dá... 6 dividido por 2 me dá 3 e 3 vezes 1 me dá quanto? Me dá 3. Menos 6 dividido por 3 me dá 2 e 2 vezes 1 vai me dar 2, certo? Agora, aqui vamos resolver. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá, pessoal? Eu vou precisar fazer o MMC, porque eu tenho um número inteiro subtraindo uma fração. Então, ela condiz, né, que para eu poder fazer essa conta, eu preciso o quê? Trabalhar aqui como denominador 1 para transformar ele numa fração. E aí, eu vou ter denominadores diferentes. E o MMC entre 5 e 1, o resultado vai ser o próprio 5, certo? Então, vou fazer aqui direto. 5. Então, eu tenho lá 5 dividido por 1, que está aqui embaixo, me dá 5. E 5 vezes 4, eu tenho 20. Menos 5 dividido por 5 dá 1. E 1 vezes 4, 4. Dividido por quanto? 3 menos 2 dá 1, 1/6. Certo?
E aí, agora eu vou resolver aqui o meu parênteses, né? 20 menos 4, eu tenho 16 sobre 5, dividido por 1 sobre 6. Então, agora eu tenho que finalizar, eu estou numa divisão aqui de frações, e eu preciso lembrar que uma divisão de frações, como eu resolvo isso? Eu preciso manter a minha primeira, certo? A minha primeira fração, e eu vou inverter a minha segunda fração. E quando eu faço essa inversão, eu tenho que trocar o sinal. O contrário de uma divisão é a multiplicação. Então, isso aqui vai ficar 16 sobre 5, certo? Vezes 6 sobre 1. 16 vezes 6, então a multiplicação de fração também ela é bem simples. Eu faço aqui a multiplicação entre os numeradores e entre os denominadores. Então, 16 vezes 6, vamos lá. 16 vezes 6. 6 vezes 6 são 36, vão 3. 6 vezes 1, 6. 7, 8, 9. 96. Então, eu tenho 96 por 5. E aqui vai depender do exercício. Se eu posso deixar no formato de uma fração, ou se o meu exercício ou a minha alternativa vai pedir que eu faça a resolução aqui. Como o 96 não tem na tabuada do 5, vamos dizer assim, né? Para ser divisível por 5, tem que terminar com 0 ou com 5. Nesse caso aqui, eu não tenho uma divisão exata, tá ok? Então, eu posso deixar o meu resultado aqui, porque a princípio nós estamos trabalhando mesmo com o uso de frações, tá certo? Então, essa é a resposta do meu primeiro exercício, tá ok? É essa daqui que a gente calculou para vocês podem conferir ela mais de uma vez. Então, eu tenho uma segunda proposta aqui que eu vou trazer para vocês, que é essa daqui, né? Então, ó, eu tenho lá cochetes, eu tenho os parênteses, aqui eu tenho uma potência também, então preciso relembrar lá das ordens. Eu vou resolver o que está dentro do parênteses primeiro, tá certo? O resultado do que está entre parênteses, eu vou elevar ao quadrado, para só depois eu fizer a subtração por 2, tá certo? Então, aqui mais uma vez eu tenho frações envolvendo uma expressão numérica, coloquei um pouco de potência, mas para a gente também relembrar todo um passo a passo aí de como trabalhar com frações, tá certo? Então, vamos começar. Olha, deixa eu pegar aqui uma outra folha, que essa ficou um pouco menor. Então, eu vou passar limpo aqui. Então, eu tenho lá 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, menos 2, fecho cochetes. Então, vamos resolver aqui, eu tenho 1 mais 1,5. Então, mais uma vez, eu estou trabalhando com frações, eu vou precisar tirar o MMC entre 1 aqui de baixo e o 2, e o próprio MC entre 1 e 2 é quem? É o próprio 2, tá? Então, é importante vocês reverem aí, pessoal, essa aula sobre mínimo múltiplo comum, MMC, como trabalhar com frações em soma, subtração, porque quando você pega um exercício desse, você precisa de ter todo aquele conhecimento básico ali para você conseguir resolver. Aquela velha história, um puxa o outro, né? Um exercício, um conteúdo da matemática traz ali a informação para os próximos. Então, o MMC entre 1 e o 2 é o próprio 2. Lembrando que esse 1 que eu estou falando é esse 1 que vem de baixo aqui desse próprio 1 também, tá? Quero trabalhar, quero transformar ele numa fração, é só colocar o número 1 embaixo dele, como nós fizemos no exercício anterior, que é o exercício 4, certo? Então, aqui eu vou fazer 2 dividido por 1, são 2, e 2 vezes 1, 2, mais 2 dividido por 2, eu tenho 1, e 1 vezes 1 eu tenho 1, tá? Lembrando que aqui coloco parênteses ao quadrado, menos 2, fecho cochetes. Vou resolver aqui, então agora eu tenho 2 mais 1, eu tenho 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Menos 2, fechou cochetes. Então, agora eu tenho aqui uma potência para resolver no formato com a minha base sendo uma fração, e eu vou resolver do mesmo jeito que eu trabalho com potência. Eu vou multiplicar essa minha base quantas vezes? 2 vezes, certo? E a multiplicação de fração, aquilo que eu falei, ela é simples, não tem segredo. Então, ó, 3 ao quadrado
é a mesma coisa que eu multiplicar essa base, a mesma coisa não, eu multiplico essa base 2 vezes. Então, vai ficar 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2. E agora eu faço numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. 3 vezes 3 são 9, 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 9 quartos. Então, 9 quartos menos 2. E aqui agora, para finalizar, mais uma vez, eu vou tirar o MMC, certo? Entre 4 e 1, né? Porque eu vou transformar aqui ele no formato de fração. Então, o MMC entre 4 e 1 é o próprio 4. Então, vai ficar 4 dividido por 4, 1. E 1 vezes 9, 9, menos 4 dividido por 1, são 4. E 4 vezes 2, 8. Certo? E agora eu vou resolver. 9 menos 8, eu tenho 1 o quê? 1 quarto. E aí, eu termino o meu exercício. Tá certo, pessoal? Então, quando vocês tiverem aí exercícios que envolvam, né, fração na expressão numérica, vocês viram que tem várias regrinhas aí para vocês conseguirem resolver. E o principal é o quê? Vocês se recordarem como é feito o cálculo com frações. Quando soma, quando subtrai, quando multiplica, quando divide. E aí eu tentei trazer aqui um exercício em si que trouxesse um pouco dessas informações para vocês, tá legal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Compartilhe esse vídeo aí com alguém que esteja precisando deste conteúdo. Eu vejo vocês nas próximas aulas e o meu muito obrigada!